Então, o ser humano precisa, sem dúvida, nesse exato momento, saber o que ele está fazendo aqui na Terra. É muito profundo isso, saber o que está fazendo na Terra. Muitas pessoas passam vidas, né? Reencarnações e mais reencarnações em busca, né, dessa trajetória. Quando observamos obras e relatos, né? Estamos sempre observando que as pessoas estão buscando, claro, sempre de forma consciente melhorar, né? Mas ao mesmo tempo eu observo que nesse momento que nós estamos vivendo, temos diversos conteúdos maravilhosos, temos a possibilidade de conversar aqui um assunto profundo, de uma extrema profundidade, mas nós vivemos um limiar também, que é o ápice do materialismo e de certas futilidades, né? Certos domínios nas relações humanas, né? E como é essa balança dentro de um trabalho estruturado e até que ponto que nós teremos que estarmos à mercê dessa dualidade? Olha, você primeiramente precisa encontrar uma causa. O que impede você hoje de chegar até a fonte? Suas crenças. O que leva você num campo que nós conhecemos como umbral são as crenças. Não é o lado errado ou o lado certo que deixa você preso nesse campo. Não é. É uma crença interna que você carrega, pode ser religioso, familiar, social, espiritual, que impede você de chegar até a fonte. É a única coisa. Que nós chamamos de controle. Conhece a evolução de uma pessoa pelo apego que ele tem na matéria. Quanto mais apegado, mais atrasado. Em qualquer coisa. Até na ignorância. Por isso que, quando Pedro perguntou a Jesus Cristo como chegar até a fonte que ele já estava, Pedro, conheça a ti mesmo. É o caminho mais rápido para chegar até a fonte. Ele não falou, conheça o Islã, conheça o catolicismo, conheça o espiritismo, conheça a Umbanda, conheça, não. Conheça a ti mesmo. Porque cada ser humano é um universo. Cada crença que você tem é um empecilho que barra você contra a expansão. Para chegar até a fonte, o gerador da vida. Porque imaginemos, se você sai do corpo, vai para a quarta dimensão, isso não altera nada. O seu caráter é o mesmo. Por isso que a maioria está preso na quarta dimensão, vira num limbo entre terceira e quarta, e fica essa roda que não tem mais tempo de girar essa roda. Da quarta, se você não entendeu agora, que nós estamos passando no olho da agulha, talvez você, da quarta, já é deportado para outro sistema, porque o próprio planeta já não aguenta mais essa sintonia da humanidade fingir que Deus não existe, que a fonte não existe. A ciência já descobriu que existe um campo de força. Quem não acredita precisa atualizar com urgência. O conhecimento, eu não acredito em espírito, tanto faz. A energia é real. Quando você aplica uma anestesia num paciente, que ele desdobra na maca, ele sai do corpo. Ele está encarnado e na quarta dimensão naquele momento. Ele oscila entre a quarta e a terceira, estando no corpo. Acredita você ou não, ele pode ver coisa do outro lado, sem desencarnar. Já provado pela medicina. Então não depende da sua crença. Então, se você acreditar ou não, é um problema teu. Ou seja, você precisa atualizar o seu conhecimento. Com tanta informação agora, a ignorância é a escolha. Não há como você fugir mais. Mesmo que você seja um ateu. Então vá para a ciência. Porque a ciência prova tudo. O que eu gosto da ciência é que ela experimenta e prova. Então, a única forma de você sair da ignorância, já que você duvida de tudo, vá para a ciência. Estude até sangrar. Se você sangrar, é porque chegou em frente a uma crença. Eu não acredito, mas eu estou vendo. Então aí você passa pelo crivo da autoanálise, que seria um campo que você terá que decidir no momento. Porque a fonte não precisa provar nada. A luz não precisa provar nada para ninguém. É você que precisa se convencer que existe algo eterno. Porque você sai do corpo, você continua vivo mais do que nunca. Acreditando ou não, você volta para a sua realidade. Nesse momento, estamos dormindo aqui. Quando você dorme no corpo, você acorda do outro lado. A nossa realidade.
Então, depois de tudo que a física quântica já explicou, dizendo que nós não estamos aqui agora, nós estamos só vibrando, já provado isto, então nós adentramos aí em 100 anos em 3 campos de força. A mecânica quântica, a base, depois a física quântica e o campo astral, que está acima da física quântica. Então você não pode deixar o plano astral, não, agora eu sou só cientista, eu vou estudar a física quântica, eu sinto muito. A física quântica ainda é materialista. Ainda é. O mundo espiritual não depende de crença de ninguém. Está em toda parte, vibra em tudo. Até as plantas hoje já lê a energia de alguém. As plantas já sabem disso. Imagina uma consciência que não morre nunca, que não apaga nunca, que é indestrutível. É um fractal da fonte. Então, esse conhecimento, nesse momento, precisa ser atualizado. Se você não gosta de crença nenhuma, vá para a ciência. A ciência divina. Mas se você também não acredita em ninguém, começa a acreditar em você. Porque Deus não precisa da tua fé, é você que precisa para alavancar a autoestima, que é a energia da coragem, que é a energia desse ano, 2026. A energia da coragem. Se você não vibra na coragem, você não fica de pé mais nesse planeta. E você estava falando sobre a linha do tempo, né? A questão do progresso e, claro, das questões que vão se lapidando, né? Você até mencionou o trabalho do Arigó e de outros médiuns, tal, e nós observamos dentro de um estudo que o trabalho era muito rústico na época do Arigó, né? Tinham até alguns efeitos impressionáveis e que o trabalho continua, porém hoje ele vem dentro de uma sutileza muito maior. Em que consiste um trabalho dentro dessa linha, né, de atuação que envolve o trabalho também de Dr. Fritz, e como ele atua no campo material dessas diferentes maneiras, né? O que vinha lá no passado e essa caminhada que hoje chega aqui no presente, que é de uma forma diferenciada. Com certeza. O plano espiritual, a cada segundo, ele evolui. Expande no infinito em todas as direções. Tudo que move está expandindo. Nesse momento, nós não estamos parados, estamos vibrando em um campo que nós chamamos de fonte da vida. Todo o trabalho que é realizado nos hospitais astrais, também existe tecnologia. O ser humano, ele é uma tecnologia, é um campo quantum que vibra em tudo que move. Já que a medicina atualiza, quando houve, infelizmente, essa situação do que passamos há 4 anos atrás, eu indagava ele a respeito desse vírus, dessa situação. Ele dizia: meu filho, eu sou do lado da ciência. Porque, para mim, somente a ciência vai remover a ignorância da humanidade. Porque nós não podemos viver numa fé cega. Mexer com o plano invisível, você tem que estar ciente do que está fazendo. E trabalhar com mediunidade, você tem que ter ciência, que você trabalha com o invisível. E é um campo que vibra em todas as partes. Então, o hospital astral, ele está para atender aqueles que saem do corpo enganado, enfermo da alma, do físico, aquele que não conseguiu completar sua missão. Então, chega no plano astral totalmente, com os chakras totalmente destruídos, com bactérias e implante. A pessoa chega lá com medo. O medo, ele tem um odor. A pessoa que tem medo, ele anda com o campo áurico totalmente rachado. Porque ele não confia em si. Então, quando você chega da 4ª dimensão, existem colônias, hospitais, naves, para te socorrer. Todo ser humano que sai do corpo, existe uma falange que nós conhecemos como falange socorrista mariana. Todo ser humano, independente de quem seja, de que raça, de que credo, ela é a maior falange planetária. Existe um socorrista naquele momento dela para ancorar você a fazer o desenlace, porque aqueles materialistas não aceitam que vão deixar o corpo. Se apegou tanto que para ele é inevitável acontecer, mas para ele seria uma desonra deixar todo o campo material que ele construiu durante a vida inteira e agora vai ter que deixar tudo para trás. Então, chegando nos hospitais, existem tecnologias
Tem até aquele filme de André Luiz, né? Ele como médico, né? Ele não aceitou que ele não poderia mandar uma mensagem para a família. Ele nem sabia escrever, nem sabia que existiam computadores no plano astral. Naquela década, né? Imagina, nos anos 30, anos 20, 25, ele teve que fazer bônus horas. Um médico que descobriu, né, a doença das Chagas foi indicado 3 vezes para o prêmio Nobel e foi parar no umbral pela ignorância e pelo ego. No plano astral, no hospital, ele não servia para limpar um banheiro, porque não tinha bônus horas. Ele servia a medicina para o próprio ego. E o ego nós sabemos que não conecta com a luz. Então você chega do outro lado inflamado. Eu fui alguém na Terra. Não é assim que funciona do outro lado. Você pode ser aqui na Terra um arquimilionário. Chega lá com os bolsos vazios. Cadê seu bônus horas? Os hospitais são atualizados. Eles têm a sua ficha planetária. Não tem como fugir. E aí você chega lá e vê toda aquela tecnologia astral. E você imagina, meu Deus. Eu fui na Terra onde era um laboratório. Que eu pedi para ir e aprendi que eu precisava educar meu campo expansivo e, novamente, eu perdi minha caminhada. E aqui do outro lado, aqueles que eu desprezei estão me atendendo aqui nesse hospital. Então, os hospitais são para nos acolher. E, infelizmente, a maioria ainda não compreende que o bem que você faz é para você mesmo. E vai para sua ficha no plano astral. E chegando lá, qualquer colônia que você vá, qualquer hospital, ele já te conhece. A sua ficha já está lá. Ninguém imagina que um julgamento vai para sua ficha astral, mas vai. Ninguém pode fazer um julgamento do outro, porque ele também tem dentro de si o seu próprio espelho que está vendo no outro. Isto vai para sua ficha astral. Então, quando você é acolhido num campo astral, como colônia, naves, qualquer nome que queiram dar, hospitais astrais, é o primeiro despertar quando você aceita, porque também nada é obrigado no plano astral. Nada é obrigado. De acordo com o seu conhecimento e a sua aceitação, você é socorrido. E muitas vezes o ego não deixa, não aceita. Mas a tecnologia astral, porque eu acredito que Deus também é uma tecnologia muito avançada. Nós somos uma tecnologia divina. Então, ninguém consegue te destruir. Nem você mesmo. Nem suicidando. Você continua de pé. Então, cada um com a sua obra. Chegando do outro lado, esses enfermeiros do espaço vão te acolher. Em campos que talvez você vai decepcionar porque você não evoluiu e perdeu tempo aqui na Terra, perdeu a última chance planetária. Nesse momento, uma encarnação vale para 2000 anos de evolução. Meia hora de caridade, como 30 anos do outro lado. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Então, logo você é seu médico, você é seu advogado. Você é realmente um fractal da fonte, mesmo que você não acredite nisso. Não depende da sua crença. Então, você vai receber aquilo que você planta no universo. É uma lei divina, não tem como fugir. Então, nós somos uma tecnologia e temos que, nesse momento, usá-la ao nosso favor. E a única forma de você sair dessa matrix, dessa ilusão, dessa maia, dessa roda, praticando a caridade. É a única forma de você sair desse controle planetário. Praticando o bem. Não há outra forma. Muitos vão tentar dar um salto quântico, mas o ego está junto. Sem amor incondicional no trabalho do bem, será difícil você conhecer Jesus Cristo. Pode até falar no nome dele. Pode até caminhar. Mas sem amor, será impossível chegar a ele. E é no bem que ele mesmo disse. Se alguém disser que eu estou aqui e acolá, não acredita. Conhece os meus de tanto se amar.
de tanto doar, esses serão reconhecidos. O amor incondicional não faz questão de provar nada para ninguém, não faz questão de convencer ninguém, porque não precisa. Por isso, eu acredito que nesse momento é um momento crucial, planetário, para essa raça humana. De fazer o bem, encontrar um caminho que te aproxime da fonte da vida. Aproxime do bem mais importante que você tem na sua caminhada, que é servir, o autoconhecimento. E, sem dúvida, vibrar na coragem e na prática da caridade. Muito interessante os pontos das tecnologias, né, que você mencionou. E um pouco antes a gente havia falado sobre escolhas de locais por conta de magnetismo, né? E como funciona essa ligação entre a tecnologia e como a tecnologia pode aproximar as pessoas da espiritualidade, embora muitas pessoas não consigam fazer essa associação? Olha, quando nós decidimos vir a esse planeta, a essa Terra, nós já sabíamos que essa escola não seria fácil. Nós estamos na última sentença planetária, nós já recorremos a outros países, já nascemos, reencarnamos em outros países, dependendo da crença, e estamos aqui na última sentença, neste país, que é um hospital. Nessa enfermaria, nós descobrimos que fazer o bem a si mesmo já é questão de inteligência. Então, acreditando ou não, você tem agora uma oportunidade de buscar, através da ciência, através da mídia, através das religiões, através da natureza, que também é uma energia de cura, da fonte da vida. Temos 3 campos de cura: natureza, plasma e o universo. Todas as 3 estão aqui galgadas nesse país, que é um hospital planetário. Então você tem um campo brasileiro, de uma terra verde, o coração do mundo, com uma oportunidade única. O Brasil é o país que mais tem religião no mundo. É o país que mais tem floresta, mais água doce, que tem mais portais ligados com a fonte, porque os demais já estão comprometidos, que estão aqui por ordem da própria mãe crística. Porque, segundo nossos amigos espirituais, em 2019, era para ter sido uma limpeza muito maior do que aconteceu. E ela interviu, dizendo: meu filho, espera um pouco. Alguns ainda estão acordando. Uns 6%, 7% estão caminhando. Vamos dar mais 4, 5 anos? Esses precisam tentando desapegar e despertarem, porque essa última gleba dos 70 para cá, entre os anos 60 e 70, reencarnaram para despertar os demais, que somos nós, que chegou com vidência aberta, já nasceram com clarividência, com visão remota, consciência, faculdades, universidades. Temos todas as oportunidades do planeta nesse país, que é o celeiro da obra. Não há como fugir, com tanto conhecimento e tanta oportunidade. Se existe problema, olha que grande oportunidade de você servir e ajudar, porque é na prática que você aprende. Não é no julgamento ou na espera, é na prática. Então, se você está aqui agora, é uma chance, é uma oportunidade. Muitos queriam ter nascido nesse país e não teve oportunidade. Quem nasceu nesse país verde deveria agradecer de joelho pela chance que teve crística. Porque existe uma organização planetária. Nesse exato momento, temos aí grandes mestres que está vindo à mídia. Pessoas recomendáveis, que têm uma ética mediúnica. Mas essa geração está chegando ao fim, porque o nosso tempo também está esgotado. Esses que estão reencarnando já chegam com a consciência de uma universidade astral muito elevada. Cabe aos pais encaminhá-los para a expansão
Não dá mais tempo de apego, de você ter que colocar teu filho numa faculdade, gastar 10 anos para formar, e depois que forma, a profissão não é mais válida, porque está tão rápido. O que está hoje atual, através da mídia e desta inteligência, podemos perceber que 80% das profissões, em 2, 3 anos, não vai mais existir. Como que você gasta 10 anos numa universidade se formando e para a maioria dessas profissões vai deixar de existir? Temos que atualizar. Ou você passa a conhecer muito rápido o que é essa inteligência, ou você consegue um local com água, vá para a natureza, ou você trabalha com terapias profundas, com ética, porque é o que resta. É claro que, depois do que passamos há 4 anos, as pessoas, a maioria se formaram como terapeuta, mas você não pode, em um dia, 2, fazer uma formação e mexer com energia, mexer com o invisível, mexer com o ser humano, que é uma caixa de Pandora. E nós sabemos que a mulher, ela é o santo grau, ela tem um conhecimento dentro dela que ainda está guardada no inato, no timo. Por isso tem bloqueios com as mulheres, sobre religiões, mas a mulher tem o portal sagrado de trazer o ser humano nesse planeta, nessa dimensão. Então, precisamos agora, nesse exato momento, fazer um autoconhecimento. Localiza o que te bloqueia agora. Localiza dentro de você o que impede você de evoluir para a expansão da consciência, para expandir o seu DNA. Toma cuidado com as suas escolhas, porque uma vez feita, não tem como retroceder. Precisa tomar cuidado com os caminhos que você escolhe, com as amizades, aonde você vai, com o que você fala. O universo inteiro está, nesse momento, escrevendo o que eu estou falando. E nós sabemos que o universo, ele é o espelho da sua alma. E muitos vão ver este vídeo. E quantos do outro lado não está me ouvindo agora, nesse momento? São milhares. São milhões. Porque essa mídia não é somente aqui que ela vai espalhar. Na quarta também. Muitas colônias vão ouvir o que eu estou falando. Muitos seres. De todos os níveis. De todas as classes. Na quarta dimensão. Quantos estão aqui ao nosso derredor, aqui, ouvindo o que eu estou falando? São muitos. Por isto, nesse exato momento, tenha ciência que você é um fractal da fonte em expansão. Desapega das crenças. Para de sofrer, porque o sofrimento não te leva a lugar nenhum. Só está te mostrando aonde você tem que ir, que você não está indo. E o dever do seu mentor, da sua consciência, que é uma sentinela, é te alertar. Não é só caminhada. Não é só caminhada. Se tem dor, porque não é a caminhada. O inato, ele é direto da fonte. A intuição, para mim, é a maior mediunidade existente. É o seu próprio guia. Era isto que o Cristo queria dizer e não foi aceito, que você deveria se tornar o seu próprio mestre, que você não devia pegar em nada. Você é o seu mestre. Por isso foi perseguido. Os próprios responsáveis das crenças perseguiu ele até o último dia. Então, nesse momento, se torne o seu mestre. Busque conhecimento na fonte. Livros de base séria. Da ciência séria, porque o campo espiritual é uma ciência muito séria. Então, devemos nos conhecer. Primeira mão, se conheça.